Fala, carniceiros! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. Antes de começar, queria agradecer a todas as mensagens positivas, de energia que vocês mandaram pra mim. Eu tava com Covid, passei uma semana sem postar vídeo. Obrigado de coração, tá? Todo mundo que me desejou aí sorte para que eu pudesse melhorar. Já me sinto um pouco melhor, não 100% recuperado no caso, mas a gente tá aí melhor, isso que importa, tá bom? Então obrigado de coração a cada um de vocês. E hoje temos a volta do quadro O Terror e Seus Derivados. Para quem não sabe, há um tempinho atrás fiz uma enquete na comunidade aqui mesmo do YouTube, perguntando para vocês qual era o tema que vocês queriam conhecer, o subgênero no caso, e vocês escolheram o sobrenatural, que provavelmente é um dos mais queridos pelo grande público, pelos fãs de terror que adoram essa parte de sobrenatural, que envolve o desconhecido, até mesmo crenças, né, populares que a gente tem sobre existir fantasmas, demônios ou não. E por isso eu trouxe para vocês explicando como que surgiu esse subgênero e com dicas incríveis de filmes obrigatórios para vocês conferirem. Mas antes de começar, queria convidar vocês para conhecerem a nossa loja com camisetas incríveis, totalmente personalizadas em grandes clássicos do terror. Nessa primeira coleção, todas as camisas foram feitas à mão, inspiradas nos filmes A Bruxa, A Hora do Pesadelo, Alien, Halloween e Terrify, só pontuando que todas elas têm o melhor tecido do mercado, que é uma Menegote Fio 30 penteado e 100% em algodão, super leve e fresquinha para usar em qualquer ocasião, além das estampas serem serigrafadas com o melhor material, sem risco das estampas saírem na lavagem, com altíssimo nível de duração. E para quem quiser adquirir algumas dessas peças, basta vocês acessarem o link da nossa loja no box de informação logo abaixo, ou também através das nossas redes sociais no @califuraoficial. Lá vocês podem ver os modelos, escolher qual que é a melhor opção, pode falar com a gente também, tá? Vale super a pena, muitas pessoas estão elogiando, vou deixar os comentários logo acima aí para vocês conferirem. Dá de presente para alguém, compra para si mesmo, Halloween tá chegando, então aproveita porque o preço tá super acessível. Agora, dados os recados, vamos para o que interessa, que é falar sobre terror. Para começar, a gente precisa entender o significado da palavra sobrenatural, que em resumo é tudo aquilo que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, e dentro da religiosidade é aquilo que não é conhecido senão pela fé. Ou seja, podemos dizer que todos os filmes que envolvem criaturas, monstros, que não fazem parte de algo natural, seja totalmente sobrenatural. Mas isso ficou algo muito caracterizado para esse tipo de subgênero, porque antes, há muito tempo atrás, e até hoje mesmo, é muito debatido sobre o pós-morte, né? Então isso foi levado em muita consideração. Então por isso que esse subgênero ficou atrelado principalmente a fatores envolvendo fantasmas, algo sobrenatural com espíritos ou até mesmo demônios, porque isso fez parte, ainda faz parte dentro dessa doutrina, né, dessa crença humana até hoje do bem versus o mal e do que existe ou não depois da morte. Uma curiosidade é que esse tipo de subgênero é um dos únicos que não tem uma data específica de como ele surgiu. E sua primeira aparição foi no primeiro curta-metragem do diretor francês Georges Méliès, que é considerado o grande pai dos efeitos especiais por também ter dominado a prática do ilusionismo e na criação de várias criaturas através da maquiagem prática. E em 1896 ele lançou um curta-metragem chamado A Mansão do Diabo, que é considerado o primeiro filme de terror no que se refere ao fantástico, tá, gente? Então a gente ignora a parte dos irmãos Lumière porque não é bem um filme de terror. Esse sim foi considerado por trazer esse aspecto fantástico. Nele é mostrado Méliès como um personagem satânico da Idade Média, conhecido como a encarnação do mal.
A ação se passa dentro de um castelo onde está o vilão e utiliza vários de seus poderes sobrenaturais para criar desde fantasmas, bruxas, esqueletos e até morcegos que vão assustar uma dupla de cavaleiros que chegam no lugar na tentativa de derrotar esse demônio. E uma parte bem interessante desse curta de apenas 3 minutos, com essas várias alegorias, é que um desses cavaleiros usa uma cruz como uma forma de derrotar o seu inimigo, o que retrata bem a representação cultural religiosa na construção de figuras sobrenaturais e seus medos. Inclusive, para quem tiver vontade de conferir esse curta, tem ele disponível totalmente aqui de graça no YouTube. É válido ressaltar que literatura também foi muito importante na construção desses filmes para o cinema, principalmente literatura gótica, e também, né, um mestre do terror, que é o Edgar Allan Poe, que fez várias histórias não só taxadas apenas para questões sobrenaturais. Ele abordou vários setores dentro do terror, como também assassinos, serial killers. Então ele tem vários contos e histórias bem interessantes que não aborda somente aquilo que é intangível. Concluindo, podemos dizer que o sobrenatural foi criado através de medos, de crenças populares, daquilo que é desconhecido, e foi passado por isso através de anos, através de livros, de romances, até chegar de fato nos cinemas. E falando em cinema, chegou a hora de falar sobre os filmes que eu trouxe para essa lista. É óbvio que existem vários outros que poderiam entrar facilmente, só que eu quis trazer uma lista que representa para mim, pelo menos no meu ponto de vista, o crescimento desses filmes dentro do cinema, de como ele surgiu na minha perspectiva pessoal até hoje. E a primeira indicação de hoje fica com um filme que eu já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal. É um dos meus filmes favoritos de toda a vida. Eu acho que, se tratando de obra sobrenatural, é obrigatório ele estar nessa lista, porque para mim ele serviu como inspiração e ainda serve até hoje para vários filmes que viriam logo a seguir. Estou falando de O Parque Macabro, lançado em 1962. 3 amigas apostam corrida num carro que, após bater na murada de uma ponte, submerge na água lamacenta do rio. Mary sai da água e não consegue explicar nada do que aconteceu e começa a ser atormentada pelas visões macabras de um homem que não sabe quem é e por que ele a persegue. A mesma tentará descobrir o porquê que está sendo atormentada por forças sobrenaturais. Dirigido, roteirizado e também atuado pelo Hugh Harvey, que foi seu primeiro e único filme da sua carreira, o que é uma grande pena, porque esse diretor tinha sim um grande potencial para fazer mais filmes incríveis como esse, só que infelizmente o lançamento de O Parque Macabro foi um fracasso na época do seu lançamento, teve uma baixa bilheteria, só que apesar disso, muitos diretores famosos, principalmente daquela época, prestaram atenção no seu trabalho, e isso inclui o George Romero, que até pegou algumas referências para fazer o clássico A Noite dos Mortos-Vivos. Quando vocês assistirem esse filme, vão perceber que tem muitas semelhanças, principalmente no aspectos das assombrações que foram inspiradas em certas cenas em A Noite dos Mortos-Vivos, como eu disse para vocês. Como ele também inspirou outros filmes de terror muito famosos dentro da cultura pop, principalmente Os Outros e O Sexto Sentido. Gosto sempre de exaltar O Parque Macabro porque, para mim, ele é um filme muito à frente do seu tempo. Ele tem uma história extremamente original para a época, muito bem dirigido. É aquele tipo de filme que, quando a gente assiste, mesmo se passando na década de 60, parece que foi gravado ontem, porque ele é bastante atual, não estou exagerando, tá? Quando vocês assistirem, vão notar o que eu estou dizendo. Algumas pessoas podem achar clichê hoje, mas muita coisa foi influenciada nesse filme, tá? Não tô mentindo, tem provas que comprovem isso, só vocês pesquisarem na internet. Ele serviu de influência para vários outros filmes, e o que mais intrigante nele, em específico, é o que o diretor conseguiu fazer com baixíssimo orçamento, utilizando essa atriz maravilhosa que interpreta Mary, que fica naquele
ciclo, se ela tá ficando louca ou não. Então ele cria aquela aura de suspeita, se aquilo tudo é fruto da cabeça da personagem, ou se aquilo tá acontecendo de verdade. Ele tem muito do expressionismo alemão também, toda a caracterização dos fantasmas, fora que tem cenas assustadoras, tá, gente? Esse filme ainda me dá frio na espinha toda vez que eu assisto ele. A trilha sonora é um show à parte, principalmente porque a protagonista toca em um órgão dentro de uma igreja, então aquele som bem gótico mesmo, bem depressivo. É um filme espetacular que eu sempre recomendo para todo mundo que eu conheço. Vocês precisam conferir, tá bem? E o melhor de tudo é que tem ele disponível aqui mesmo no YouTube de graça para vocês assistirem. Eu sei que ele é preto e branco e muita gente tem preconceito, mas abre um pouquinho a cabeça, tá? Porque vale super a pena e tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para vocês. Seguindo, outro filme que não pode ficar de fora dessa lista é o clássico Alucinações do Passado, lançado em 1990, que também inspirou muitos outros filmes e até mesmo jogos de videogame. Jacob está tendo alucinações que misturam seu passado com a família, imagens de guerra do Vietnã, onde teve cicatrizes emocionais profundas. Ele tenta descobrir junto de sua namorada e seu amigo o porquê desses delírios estarem vindo à tona. Repleto de suspense, drama e cenas bem marcantes, Alucinações do Passado é um grande clássico. É um filme assim que se destaca muito na década de 90. O diretor Adrian Lyne é extremamente versátil. Ele também dirigiu alguns clássicos da década de 80, principalmente, como Flashdance, teve também Atração Fatal, e ele veio com esse filme aí dando murro, porque apesar de ser um filme com temática sobrenatural, é também uma obra extremamente grotesca visualmente, tá, gente? Não tô exagerando. Se vocês acham que Parque Macabro é como se a gente estivesse assistindo um pesadelo, esse filme é particularmente como se a gente estivesse vendo o inferno na própria terra, tá? Sem exageros. Esse filme já chega assim com as cenas iniciais dentro da guerra, com bastante violência, tem essa trama que vai envolvendo o telespectador de uma forma extremamente gradual. Como disse para vocês, ele também influenciou outros filmes do gênero, ou até mesmo jogos como Silent Hill, e até mesmo sua adaptação para o cinema. É um baita filmão que casa muito bem toda essa mistura de horror, de algo sobrenatural. A história em si eu não posso dar muitos detalhes, porque daria spoilers para vocês, mas posso dizer que esse filme é extremamente impactante, sua proposta é muito única, e para quem quiser ver essa pérola da década de 90, que para mim é um marco dentro do horror, principalmente o horror sobrenatural, que é essa temática que a gente está abordando hoje, vocês terão que procurar na internet. E agora irei falar de um filme que pra mim acho bastante injustiçado, que se chama Evocando Espíritos, lançado em 2009, que é bastante parecido, tá, com a franquia Invocação do Mal, que eu sei que muita gente adora, só que na minha humilde opinião ele não perde em nada no quesito qualidade e nível de produção com essa franquia tão adorada aí, que foi feita pelo James Wan. Uma família é forçada a se mudar para perto de uma clínica, na qual o filho adolescente recebe tratamento contra o câncer. Porém, eventos sobrenaturais e violentos começam a aterrorizá-los em sua nova casa. Também baseado em uma história real, como todos os filmes da franquia Invocação do Mal, aqui a gente tem uma história, uma premissa bem clássica em filmes do gênero, envolvendo uma casa mal assombrada, de uma família que acaba ficando desesperada e pede ajuda para terceiros para tentar resolver essa questão desses tais espíritos, né, ou até mesmo demônios que invadem a casa. E o interessante aqui de Evocando Espíritos é que eles já fizeram isso lá em 2009, não que seja a ideia mais original do mundo, mas o nível de produção dele é muito bem detalhado, tá? Muito bem feito, toda a direção de arte, o time da direção do diretor Peter Cornwell é muito bom aqui, tá, gente? Infelizmente ele só fez 2 filmes durante a carreira dele, o que eu acho uma pena, porque pra mim ele é um bom diretor e ele consegue criar ótimos momentos de sustos que eu consigo achar até originais, sem ser aqueles sustos forçados a todo momento. Na verdade, tem uma premissa dramática por trás envolvendo essa família, tem o personagem da mãe que tenta a todo custo ajudar, né, o filho dela a sobreviver ao câncer, tem o pai que lida com as contas de casa e acaba se envolvendo com a bebida, tem as crianças que adoram o irmão e não quer ver o
irmão morto por conta do câncer. Então a gente consegue sentir aquela empatia clássica de filmes desse gênero, né? A gente consegue torcer por essa família, só que de uma forma muito bem feita. Eu acho que o diferencial de Evocando Espíritos de outras franquias, como Invocação do Mal, que eu já citei, ou até mesmo Insidious, que é uma das minhas favoritas, é que ele é bem mais grotesco. Então ele tem elementos de gore, com bastante sangue, até mesmo envolvendo a premissa da história dessa casa, já que eles mudam para esse local que na verdade era uma funerária, que fazia reuniões mediúnicas com o corpo de outras pessoas. Então tem esse bônus do horror corporal, dessas figuras transfiguradas, que eu acho bem interessante e até chocante, dá medo. O Yuri, que não gosta desse tipo de filme, se assustou com algumas cenas desse filme, se surpreendeu, porque na verdade nenhum de nós dois gostamos de fato de filmes envolvendo temática sobrenatural, por conta... envolvendo especificamente fantasma, casa assombrada. Eu particularmente não gosto. Por conta do nosso ceticismo, tá, gente? Não é nada contra. Tem filmes que eu adoro, como Insidious, por exemplo. Eu achei a ideia de Insidious, sobrenatural, totalmente genial. Só que tem filmes, assim, que eu não consigo ter conexão, digamos assim. Tipo, não querendo interromper. Na verdade, não é nem porque eu sou muito cético. Eu até acredito que existem fantasmas e tal. Mas eu acho chato. Eu não sei se é porque 90% dos filmes com essa temática que eu já vi são muito parecidos. Ai, uma mãe com filho demoniado. Ai, uma família de pessoas pobres que vão pra uma casa. Aí vai dando um saco. Eu sei, mas é o que eu sempre falo. Quando a coisa é bem feita tecnicamente, é que nem os filmes do James Wan, que eu gosto pra caramba, tá? Não tô menosprezando o trabalho dele, na verdade eu sou muito fã, acho ele muito bom tecnicamente, tem cenas incríveis. Na própria franquia Invocação do Mal surgiu várias criaturas, que eu achei isso muito legal, que criou um universo todo. Sim. Então não tenho preconceito com relação a isso, só que esse tipo de filme não me atrai, tá? Tô trazendo esse vídeo aqui, trazendo esses filmes em específico pra vocês. São de filmes que eu gosto de verdade, inclusive eu até revi Invocando o Espírito recentemente, até mostrei pro Yuri. Sim. E realmente ele envelheceu muito bem, e pra mim vale a pena ele estar nessa lista, porque muita gente acha que essa ideia de casa mal assombrada, com pessoas tentando ajudar, nesse caso é um padre que tenta ajudar essa família, surgiu a partir de Invocação do Mal. Na verdade isso existe desde a década de 70, O Exorcista, por exemplo, é um clássico filme sobre isso. Então pra quem quiser conferir, tem que procurar na internet também. Recomendo, tá bom? Eu sei que muita gente já deve ter assistido ele, mas ele também foi esquecido no churrasco, então quem não assistiu, fica a dica aí pra vocês. E para encerrar, a última indicação de hoje fica com um dos melhores filmes de terror envolvendo essa temática, lançado nos últimos anos. Estou falando de A Corrente do Mal, lançado em 2014, que para mim mudou totalmente essa perspectiva, essa forma de fazer filmes sobrenaturais hoje em dia. A jovem despreocupada Jay leva uma vida tranquila entre escola, paqueras, passeio no lago. No entanto, após uma transa, o garoto com quem passou a noite lhe explica que ela carrega no corpo uma força maligna transmissível às pessoas apenas pelo sexo. Agora, enquanto vive o dilema de carregar a sina ou passá-la adiante, a jovem Jay começa a ser perseguida por figuras estranhas que tentam matá-la e que não são vistas por mais ninguém. Para mim, A Corrente do Mal já é um clássico contemporâneo. Eu sei que muita gente pode discordar, afinal ele divide opiniões, tem gente que gosta, tem pessoas que não gostam. Eu sou apaixonado por esse filme, acho ele genial, principalmente a sua forma, né, a sua direção, que é tão primorosa, que traz essa perspectiva bem diferenciada do vilão, tirando essas características clássicas e colocando em pessoas comuns que começam a perseguir o personagem da Jay em situações vulneráveis. Então a qualquer momento, qualquer pessoa que pode aparecer pode ser o grande vilão da história. Então isso causa uma tensão absurda, dá uma sensação de claustrofobia enorme. Eu acho incrível os planos desse filme, porque tem planos fechados, onde a gente fica ali fixando o olhar, tentando encontrar alguma coisa e simplesmente não aparece nada, ou em planos abertos, onde a personagem pode estar andando com os amigos e tem alguém atrás perseguindo ela. É algo assim fascinante, tá? É uma experiência muito única.
assistir esse filme. Acho ele genial em todos os sentidos, muito bem feito. Tem também a questão do clímax do filme, porque ele é bastante inspirado em Halloween, naquela questão do subúrbio depressivo onde essa menina vive. O filme mesmo faz questão de nem mostrar o rosto dos pais desses adolescentes, porque mostra aquele contexto marginalizado, tem todo aquele ar depressivo, aquela fotografia acinzentada. Eu acho assim impecável, gente, não tenho o que dizer sobre a perfeição desse filme. E o mais legal é que ele não precisa de artifícios como sustos fáceis ou até mesmo o abuso de trilha sonora alta para poder proporcionar algum tipo de tensão. Muito pelo contrário, ele é tudo muito silencioso e é bem estranho, ele causa aquele certo tipo de conflito. Fora que tem uma coisa genial nele, que é aquela sensação implícita da gente querer encontrar alguma coisa sempre quando tá assistindo ele. Eu acho isso genial, tá? Pra mim é uma obra-prima, podem discordar de mim, mas esse filme é incrível. E pra quem quiser conferir, tem ele disponível na Netflix. Então assistam o quanto antes, porque vocês sabem que a Netflix tem mania de sumir com os filmes do catálogo. Então aproveitem quem ainda não conferiu. Queria agradecer a todo mundo que pôde conferir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele like, se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui. Ativem o sininho porque eu posto conteúdo toda semana, tá bem? Espero que todos estejam bem de coração. Obrigado novamente pelos comentários positivos. Eu não tô 100%, mas fiz esse vídeo de coração aqui pra vocês porque eu não poderia deixar, né, esses carniceiros sem conteúdo aqui no canal. Só lembrando que esses são apenas alguns títulos. Vocês podem deixar nos comentários outros filmes que são interessantes com esse tipo de abordagem. Tem vários outros que eu adoro, até mesmo como Os Inocentes, lançado em 61, que eu sou completamente apaixonado, mas eu não coloquei nessa lista porque eu já falei tanto sobre esse filme aqui no canal, né, Yuri? Muito famoso também. Muito famoso também. Então assistam aí, tá? Deixem as recomendações de vocês logo abaixo para outras pessoas conferirem, debatem sobre o tema também. Deixe um comentário que eu fico muito feliz quando tem esse diálogo, essa troca comigo aqui no canal e também com os outros inscritos. Vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem, se cuidem, porque Covid é algo sério. Eu senti na pele e fiquei mal pra caramba, tá, gente? Vou ficando por aqui, tá bom? E até a próxima.